Introdução à Neurociência. Aula 16. A escultura da experiência, neuroplasticidade e memória. Passamos as nossas últimas aulas construindo a fundação do nosso ser. Vimos os sentidos, o movimento, as emoções pulsando no sistema límbico. Mas se o cérebro fosse apenas uma máquina rígida, um computador de fábrica, onde você coloca um programa e ele roda da mesma forma para sempre, a nossa existência seria uma tragédia. Se fôssemos imutáveis, o primeiro trauma da infância nos destruiria para sempre. O primeiro erro seria a nossa condenação definitiva. Nessa aula, a aula 16, baseada nos ensinamentos do livro 100 bilhões de neurônios, de Roberto Lente, vamos estudar o superpoder definitivo da biologia humana. Nós vamos falar sobre a esperança em forma de células. Vamos estudar a escultura da experiência, neuroplasticidade e memória. Sejam todos bem-vindos ao canal Estudante de Psicologia. Vamos entender como cada pensamento, cada abraço, cada livro que você lê e cada sessão de terapia que faz altera fisicamente a anatomia do seu cérebro. Vamos desvendar a potenciação de longa duração, LTP, e navegar pelas prateleiras das nossas memórias declarativas e implícitas. Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. E para nós, estudantes e amantes da psicologia, essa aula é o nosso maior triunfo. É aqui que provamos, no microscópio, que a psicoterapia funciona, que a cura não é uma metáfora, mas uma reconstrução física de quem nós somos. Respire fundo e vamos descobrir juntos como nós somos esculpidos pelas nossas próprias experiências. Os taxistas de Londres. Durante muito tempo, o mundo da medicina e da ciência acreditou em um dogma terrível. Acreditava-se que o cérebro adulto era uma estrutura estática. O mito dizia que você nascia com um número X de neurônios, que eles formavam suas conexões na primeira infância e que a partir da idade adulta, tudo o que acontecia era um lento e irreversível declínio. Os neurônios morriam e você simplesmente perdia pedaços de si mesmo até o fim da vida. Mas a ciência é feita de quebras de paradigmas. E um dos golpes finais contra esse mito cruel não veio de um laboratório fechado, mas das ruas caóticas da capital da Inglaterra. Para se tornar um motorista de táxi tradicional em Londres, aqueles dos famosos Black Cabs, você precisa passar por um dos testes mais rigorosos do mundo, conhecido simplesmente como o conhecimento. Um candidato precisa decorar milímetro por milímetro um labirinto de mais de 25 mil ruas num raio de 10 quilômetros a partir do centro da cidade. Ele precisa saber o sentido das vias, onde fica cada hospital, teatro, pub ou praça, e conseguir traçar mentalmente a rota mais rápida entre dois pontos quaisquer. É um processo pesado de memorização que leva cerca de 3 a 4 anos de estudo intensivo para ser concluído. No início dos anos 2000, uma neurocientista brilhante chamada Eleanor Maguire teve uma ideia. Ela decidiu colocar esses taxistas dentro de uma máquina de ressonância magnética e observar os seus cérebros. E ela comparou os cérebros dos taxistas com os cérebros de motoristas de ônibus, que também dirigem o dia todo, mas seguem rotas fixas e não precisam calcular novos caminhos. O resultado dessa pesquisa abalou a neurociência. Maguire descobriu que o hipocampo, a nossa estrutura em forma de cavalo marinho responsável pela memória e navegação espacial que vimos na aula anterior, esse hipocampo dos taxistas de Londres
era fisicamente e microscopicamente maior do que o de outras pessoas. A parte posterior do hipocampo deles havia literalmente crescido, inchado, ganhado massa, como o bíceps de um fisiculturista que levanta peso todos os dias. E mais impressionante ainda, quanto mais tempo o taxista tinha de profissão, maior era o seu hipocampo. O cérebro não era um cofre trancado, o cérebro era um músculo. O esforço contínuo de aprender as ruas de Londres fez com que o tecido cerebral brotasse, criando novas redes, novas sinapses e novas estradas neurais. Essa é a prova irrefutável e macroscópica do nosso conceito central de hoje, a neuroplasticidade. O cérebro não é o que você é, o cérebro é o que você faz repetidamente. Mas como essa mágica anatômica acontece? Como uma experiência invisível, como estudar um mapa ou vivenciar um afeto, se transforma em matéria física dentro do seu crânio? O milagre microscópico, plasticidade sináptica e a regra de Hebb. Para entender como a experiência esculpe o cérebro, nós precisamos descer da visão macroscópica e mergulhar no fundo infinito e invisível das sinapses. Lembra das nossas primeiras aulas? Uma sinapse é aquele espaço minúsculo onde o axônio de um neurônio conversa com o dendrito do próximo, enviando neurotransmissores químicos. Na época em que acreditávamos que o cérebro era estático, achávamos que essas sinapses eram fixas, como fios soldados em uma placa de circuito de computador. A neuroplasticidade nos mostra que esses fios estão vivos. Eles se movem, eles encolhem, eles crescem, eles se multiplicam e eles morrem a todo instante. Na década de 1940, um psicólogo e neurocientista chamado Donald Hebb propôs uma teoria que se tornaria o mantra da neurociência moderna. Ele disse uma frase genial que, traduzida de forma simples, soa como poesia. Neurônios que disparam juntos, conectam-se juntos. O que Hebb quis dizer com isso? Imagine que o neurônio A e o neurônio B quase nunca conversam. A sinapse entre eles é fraca, como uma trilhazinha de terra estreita no meio do mato, difícil de passar. Mas de repente você decide aprender a tocar violão. Você começa a forçar o seu córtex motor, o neurônio A mandar um sinal para o seu dedo indicador, o neurônio B, se mover de um jeito muito específico. No primeiro dia você é desajeitado, o som sai horrível, o sinal elétrico passa por aquela trilha de terra com dificuldade. Mas você treina no segundo dia, e no terceiro, e no quarto. O neurônio A dispara, o neurônio B responde. A dispara e B responde. O cérebro é extremamente econômico. Quando ele percebe que aquela via de comunicação está sendo usada repetidamente, ele toma uma decisão fisiológica. Ele diz: nós precisamos melhorar essa estrada. E então algo maravilhoso acontece na sinapse. O neurônio B constrói e insere mais receptores na sua membrana. O neurônio A passa a liberar mais neurotransmissores, como o glutamato. Células de suporte ao redor começam a alargar o caminho. A fenda sináptica muda a sua arquitetura química e estrutural. A trilha de terra se transforma em uma rua pavimentada. Se você treinar por anos, a rua pavimentada se transforma numa rodovia expressa de múltiplas faixas. O sinal passa rápido, sem esforço, de forma quase automática. Você agora toca violão sem nem olhar para os dedos. A esse fenômeno mágico, a neurociência de Roberto Lente dá o nome de LTP, ou potenciação de longa duração. É o fortalecimento duradouro e físico de uma sinapse, baseado na sua ativação repetida. A LTP é o alicerce celular de toda a aprendizagem e de toda a memória humana. E a via oposta também existe.
Se você para de tocar violão por 10 anos, os neurônios param de disparar juntos. O cérebro percebe que aquela rodovia expressa está vazia e, como manter uma rodovia gasta muita energia, ele começa a desmontá-la. Ele retira os receptores, diminui os neurotransmissores e a via encolhe de volta para uma trilha de terra. A isso damos o nome de LTD, ou depressão de longa duração. A fiação é desfeita pela falta de uso. É a base biológica do esquecimento. É isso que significa a escultura da experiência. O que você usa se fortalece, o que você ignora atrofia. A sua atenção e o seu comportamento são os cinzéis que esculpem o bloco de mármore do seu próprio cérebro. Se nós compreendemos como a memória é fabricada na sinapse pela LTP, nós precisamos agora entender como essas memórias são arquivadas. Nós costumamos usar a palavra memória no singular, como se ela fosse uma coisa só, guardada numa única gaveta. Mas o cérebro humano tem uma biblioteca vasta, com seções especializadas que funcionam de formas completamente diferentes. E para o estudante de psicologia, separar essas memórias é essencial para entender os diferentes tipos de dor e de bloqueio que chegam aos nossos consultórios. Em neurociência, dividimos a memória a longo prazo em dois grandes reinos: a memória declarativa ou explícita e a memória não declarativa ou implícita. A memória declarativa, o reino da consciência. Esta é a memória que você sabe que tem. É aquela que você pode declarar em palavras. Ela depende fundamentalmente do nosso arquivista mestre, o hipocampo e o lobo temporal medial. E ela se divide em duas: memória episódica e memória semântica. A memória episódica é o diário da sua vida. É a lembrança do seu primeiro beijo, da festa de aniversário de 10 anos ou do que você comeu no jantar de ontem. É a memória que tem tempo, espaço e você como protagonista. Quando você puxa essa memória, você viaja mentalmente no tempo e revive o evento na sua tela mental. Já a memória semântica é a enciclopédia da sua vida. É o conhecimento de fatos puros do mundo, divorciados do momento em que você os aprendeu. Você sabe que Paris é a capital da França, mas provavelmente não se lembra exatamente de que dia, hora e professor te ensinou isso. É o conceito. A memória semântica se espalha pelos córtices cerebrais, libertando-se do hipocampo com o tempo. A memória não declarativa ou implícita, o reino do inconsciente e do corpo. Esta é a memória que fala sem palavras. Ela é evocada não pelo pensamento racional, mas pela ação e pela emoção. E ela é poderosíssima porque muitas vezes o nosso córtex pré-frontal, a nossa lógica, não tem controle sobre ela. Os dois tipos de memória não declarativa ou implícita são memória procedural, de procedimento, e condicionamento emocional. Memória procedural, de procedimento, é o saber como fazer. Lembra do exemplo de tocar violão ou andar de bicicleta? Uma vez que a LTP solidifica isso no seu córtex motor, nos gânglios da base e no cerebelo, essa memória se torna corporal. Se alguém te perguntar quais músculos exatos você contrai para se equilibrar numa bicicleta, você não sabe explicar com palavras. Você simplesmente sobe nela e o corpo lembra. Condicionamento emocional. Aqui entra a nossa velha conhecida, a amígdala, da aula 15. Se você foi mordido por um cachorro feroz na infância, você formou uma memória episódica. Você lembra do dia, do sangue, do hospital. Mas você também formou uma memória implícita de medo na amígdala. Se 20 anos depois você ouvir um latido alto na rua, antes mesmo de você lembrar conscientemente do trauma, o seu corpo já disparou adrenalina, as suas mãos já suaram
e você já encolheu os ombros. O seu corpo lembrou do perigo antes da sua mente. É o trauma armazenado na memória implícita. E essa divisão anatômica entre os reinos explica alguns dos maiores mistérios das amnésias. O famoso paciente HM, que teve o hipocampo removido, perdeu a capacidade de formar novas memórias declarativas. Se o médico se apresentasse a ele, saísse da sala e voltasse 10 minutos depois, HM não se lembrava de tê-lo conhecido. Falha, então, na memória episódica. Mas os cientistas fizeram um experimento brilhante. Eles pediram para HM desenhar uma estrela olhando pelo espelho todos os dias. No primeiro dia ele foi péssimo. No quinto dia ele desenhou com perfeição. O bizarro é que no quinto dia ele dizia: "Eu nunca fiz esse teste na vida", porque a memória declarativa não estava lá. Mas a mão dele sabia exatamente o que fazer. A memória procedural implícita estava intacta, porque os gânglios da base não haviam sido tocados. O cérebro retinha o aprendizado no corpo, mesmo quando a consciência esquecia. A prova biológica da psicoterapia. E agora nós chegamos ao ápice dessa aula, o momento em que a biologia celular dá as mãos para a psicologia clínica e valida a nossa profissão. Muitas pessoas olham para a terapia, especialmente a cura pela fala, seja psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, terapia sistêmica ou qualquer outra abordagem, e se perguntam: como sentar numa poltrona e falar sobre o meu passado com outra pessoa pode curar uma depressão profunda ou um trauma crônico? Não é só conversa? À luz da neuroplasticidade da memória, a resposta é não, não é só conversa. A psicoterapia é um processo de intervenção neurobiológica estruturada e focada. É neurocirurgia feita com palavras. Vamos analisar o que acontece com um paciente que sofreu um trauma severo. Durante o evento traumático, a amígdala dele ativou uma resposta de terror absoluto. Pela regra de Hebb, neurônios que disparam juntos conectam-se juntos. A sinapse entre o gatilho, por exemplo, estar num carro, e a resposta de pavor, a amígdala gritando, foi superpotencializada, sofreu uma LTP brutal. E essa estrada neural se tornou uma via expressa super larga. Toda vez que o paciente entra num carro, o sinal do pânico percorre essa via na velocidade da luz. A memória implícita de medo dominou a resposta. E o que a psicoterapia faz? Nós não podemos simplesmente pegar uma borracha mágica e apagar aquela sinapse. A memória está lá. Mas, graças à neuroplasticidade, nós podemos construir novas estradas e enfraquecer as velhas. Quando o terapeuta, num ambiente seguro, acolhedor e com extrema habilidade técnica, conduz o paciente a reexperienciar a memória traumática, como na exposição prolongada ou no reprocessamento do EMDR, o paciente acessa a via antiga. Mas agora, a consequência é diferente. Ele sente o medo, mas ele não morre. Ele sente a dor, mas ele está sendo amparado pela voz do terapeuta. Ele está seguro no consultório. E o que acontece no cérebro nesse exato milissegundo? O córtex pré-frontal do paciente começa a disparar simultaneamente com a amígdala. O paciente está disparando uma nova rede neural, memória do trauma, mais sensação de segurança. Se repetirmos isso sessão após sessão, semana após semana, o cérebro percebe a nova via. Uma nova LTP é formada, uma nova sinapse é construída, conectando a memória do passado a uma nova rede de segurança e compreensão. Simultaneamente, a velha estrada do pânico automático, que agora não está sendo mais retroalimentada com perigo real, começa a sofrer LTD, a depressão de longa duração.
Havia antiga atrofia por falta de uso associado ao terror presente. A via nova se fortalece pela ressignificação. É por isso que a terapia leva tempo. Você não desmonta uma rodovia expressa de dor de 20 anos em uma sessão de 50 minutos. Construir novas sinapses, aumentar os receptores de membrana, promover o crescimento dendrítico. Isso consome tempo biológico, repetição e muito esforço. Quando ajudamos um paciente a reestruturar uma crença nuclear negativa, do tipo "eu não tenho valor", nós estamos fisicamente guiando o cérebro dele a fazer podas neurais na circuitaria da autodepreciação e a criar brotamentos neurais na circuitaria da autoaceitação. Nós somos os escultores, mas as ferramentas são as nossas perguntas, a nossa escuta, a nossa empatia profunda e o tempo. A neuroplasticidade é a base fisiológica da esperança humana. Ela é a prova viva de que não importa quão denso seja o trauma que a vida impôs ao nosso cérebro, enquanto houver vida, o nosso cérebro reserva a capacidade estrutural de se reescrever. Nós não somos reféns do nosso passado. Que alívio imenso é compreender isso. Sinta neste exato momento o que o seu próprio cérebro está fazendo. Só de você estar me escutando durante esses longos minutos, os seus neurônios auditivos e os seus centros de compreensão da linguagem estão disparando juntos. A sua atenção forçou o seu hipocampo a trabalhar. Pequenos brotos estão tentando se formar nas suas sinapses agorinha mesmo, para que você possa se lembrar dessa aula amanhã. O simples ato de estudar está alterando microscopicamente quem você é. Nós viajamos pela anatomia da memória, dividimos o cofre dos nossos eventos declarativos do cofre dos nossos hábitos e traumas implícitos. E descobrimos que, tal qual os taxistas de Londres mapeando as ruas da cidade, nós podemos mapear e remapear as ruas do nosso mundo interno. Mas, para que essa neuroplasticidade aconteça de forma dirigida, para que você consiga decidir o que você vai aprender, para que você consiga inibir um impulso errado ou prestar atenção numa aula densa de neurociência, em vez de se render à distração do celular, o seu cérebro precisa de um mestre. Ele precisa de um regente para a orquestra. De nada adianta ter os músculos de um carro esportivo, o córtex motor, os sensores mais avançados do mundo, os sentidos, um sistema de alarme perfeito, o sistema límbico, e um HD infinito, a memória, se não houver um motorista habilitado com as duas mãos no volante. É isso que nos aguarda em nossa próxima jornada, a grandiosa aula 17. Na aula 17, vamos subir para o andar mais alto do edifício humano. Vamos estudar o córtex pré-frontal, na aula que chamaremos de o CEO da mente, atenção e funções executivas. Na aula 17, vamos descobrir como o cérebro planeja o futuro, como ele exerce o controle inibitório para não dizermos tudo o que pensamos, o que é a memória de trabalho que sustenta o nosso raciocínio online e como problemas nessa região explicam fenômenos como o TDAH e a impulsividade severa. Eu sou Jefferson Green, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Gostou dessa aula? Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal, curta esse vídeo e, caro amigo, cara amiga, um conhecimento desse fundamental para a nossa formação não pode ficar só conosco. Então, compartilhe esse vídeo, multiplique conhecimento, multiplique sabedoria. Compartilhe com seus amigos, coloca no grupo da faculdade. Envie para aquelas pessoas que, assim como eu e você, estamos nessa busca infinita, incessante e muito prazerosa pelo conhecimento. Beba uma água, beba um café e vamos para a próxima aula, não vamos perder tempo. A aula 17 está fascinante. O CEO da mente, atenção e funções executivas.